Olá, Sônia. Oi, bom dia, Francisco. Tudo bem com você? Eu tô ótima, e você? Melhor agora aqui contigo. É Eu acho que prazer é a primeira conhecer. vez que a gente faz análise, né? Ou É a não, nós já primeira. fizemos. Não, é a É a primeira. primeira, né? Na realidade, eu havia Bacana. abandonado e aí eles me buscou de volta. Muito bom, é isso aí. O melhor lugar para você estar é aqui. Deixa Uhum. eu ajustar aqui. A minha tela parece que ficou um pouco escura, que estranho. Pois é, eu também tô com a minha escura. Ué. Não, a minha, para mim, a sua tá clara. Para mim, a minha está escura e a sua também. Caramba, que estranho. É, deixa eu ver Deixa se eu tem alguém ver. uma mensagem aqui agora. Não, deixa eu ver se Deixa está eu saindo ver. aqui. Agora a minha melhorou. Você ainda está escuro. Planos de fundo. Reenquadrar. Deixa eu ver se eu tenho qualidade aqui. Minimizar, fixar a tela. Mas dá para te ver bem e ouvir bem. Tá numa boa. Acho que é. Então vamos lá. Sônia, muito bom estar aqui com você. Prazer imenso te conhecer Prazer é meu. pessoalmente agora. Já tinha visto um pouquinho do seu trabalho, mas quero reavivar ele agora. Essa nossa mentoria de hoje, Sônia, ela é uma mentoria consultiva. No sentido de que eu quero poder entender em que momento você está, tá? Uhum. E ver onde que eu mais posso te ajudar. Por quê? Porque teu Media Kit, né? Eu não recebi a tua palestra, mas eu tô com o teu Media Kit aqui e tô dando uma olhada. Inclusive, ele tá muito bem feito, muito bacana. Tem umas correções que o É... DJ tinha pedido, mas eu acabei não fazendo, porque, como eu estava te falando, hum, né, eu meio que abandonei. Eu estava bem assim, sabe, quando você fica não querendo mais nada, a coisa não está fluindo, hum, né? E não daí, o ano faz isso, passado, mulher. inclusive, o ano passado eu ia para o encontro, né? Passagem Ah, comprada, hotel comprado, tive um probleminha de saúde, o médico não me deixou viajar. Eu perdi hotel, porque isso foi na véspera, na quinta-feira, né? Eu ia embarcar na meu sexta. E Deus! daí aquilo, sabe? Daí foi dando um desânimo, um desânimo. Eu disse, acho que não é mais para eu ir, acho que deixa eu parar. Aí eu não mexi em mais nada, absolutamente nada, não fiz mais nada. E tá retomando agora. Foi na realidade a Elis que me convenceu. Você Ah, tem mas uma sabe que vendedora é. incrível aí, hein, hum, Francisco? Oi? Você tem Entendi. uma vendedora incrível aí. A Elis é fogo. E, e na verdade, ela é o papel dela, né? É óbvio que na nossa vida tudo como é que eu posso falar? A gente consome aquilo que nos é bom, né? Aham. E eu sempre peço para que a Elisa é uma identidade nossa, de ela identificar o que está acontecendo individualmente com cada aluno. Então, Uhum. quando chega para a gente, né? Não só ela, como toda a nossa equipe, né? Então, quando chega para a gente, eu quero entender o que, porque senão, às vezes, eu perco um talento. Tá ali a Sônia, um mega talento, que por causa de um risco ali na Uhum. construção, às vezes ficou para trás e a gente não quer que isso aconteça, né? Não dá para salvar todo mundo, mas quem a gente pode salvar, a gente se esforça É, para salvar. E uma coisa que eu aprendi também, Sônia, que são nos maiores problemas que a gente aprende mais. é verdade. Dificilmente você vai aprender na calmaria. Tem Uhum. um ditado que diz que marinheiro bom é marinheiro que enfrentou tempestade, né? É tempestade que faz marinheiro bom. Isso, é isso. Então, às vezes isso que aconteceu contigo, Sônia, eu acredito muito nisso, tá? Não é nada místico, nem nada, nossa. Eu acredito que muito do que acontece com a gente, até as coisas ruins, elas vêm para nos fortalecer se a gente passar por elas, entendeu? Sem dúvida. Então, eu me coloco no seu lugar, eu imagino como é, às vezes, até um pouco traumático quando você gera uma expectativa, quando você, poxa, Isso. eu vou lá, tal. Você é da onde? Você é da Curitiba. onde? Estou em Curitiba. Nossa, é a segunda curitibana que eu tô fazendo análise hoje. Ah, é? Te Quem que juro. é a Você outra? conhece Arlete? Você conhece a Arlete Prestes? Não, não conheço. Puxa, queria conhecer. Queria conhecer alguém daqui que faz MBA.
Pede para Elis te conectar com ela. Tá, vou Ela é pedir. de Curitiba, né? Legal. E acabei de fazer, acabei. Eu saí dela, Olha, fui pegar uma água para mim, aí entrei aqui com você. Então, Sônia, coincidência, assim, que não eu não tô te existe. falando. Não existe. Não é nada motivacional isso que eu tô te falando, não. Eu tô te falando por experiência mesmo, tá? Já eu sou palestrante, ano que vem vão fazer 20 anos que eu faço palestra. Ah, Tá? Já, 20 anos. E, e nesse meio do caminho aconteceram várias coisas. Teve época que eu ganhei dinheiro, teve época que eu fiquei sem dinheiro, teve época que eu fui muito bem aceito, teve época que viraram o nariz para mim. Então é assim, e a vida é um W, a vida é um eterno W, né? A vida é como os batimentos, o eletrograma dos batimentos aham. cardíacos. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Mas não desanima, não, porque. Não, mas é exatamente isso. Eu vinha numa escalada legal. A pandemia realmente acabou com a minha carreira, em todos os sentidos. Foi bem complicado, né? E Sim, desde a volta da academia, a parte de palestra já não deu mais certo. Uma coisa assim muito louca, sabe? Trabalho, mas assim, graças a Deus, está fluindo, está super legal, mas as palestras parece que esqueceram que eu existo, me apresento, mas as pessoas parecem que não gostam, uma coisa meio estranha, sabe? E claro, eu vou te as falar. minhas palestras, ela é uma palestra geral, para o público em geral, né? Dei muita palestra em Sim, universidade, para aluno, assim, recém-entrado na faculdade e tudo, sim, mas o corporativo, eu consegui 2 empresas só, até hoje, que são as duas que, em- inclusive, estão no meu Media Kit ali, né? O meu sei. clube de tiro e a outra foi uma empresa lá em Jaraguá, porque meu irmão trabalha na empresa e me acabou me levando para uma palestra lá, né? Mas eu tenho que Sim. adaptar o meu tema a uma palestra corporativa, que é o que o Lucas já tinha falado para mim, sabe? Então vamos fazer isso. Se você der uma olhada aí É, no texto, ali na apresentação das minhas palestras, tô elas. vendo, tô com ela aqui. Não sei, eu tenho que mudar isso aí, é isso aí que não está pegando. Não, mas ó, vamos lá. A sua apresentação para mim já é boa. É especialista em organização e produtividade. Só aqui já vai de encontro com o corporativo, Pois é. tá? Já Até eu vai. tenho que Só que mudar, que eu estou na primeira pessoa, que eu não sabia. Sabia, né? Porque eu aprendi é, nas aulas e não coloquei. Está em primeira pessoa a minha biografia, eu preciso mudar. alcançarem suas metas. Ó, eu já mudaria aqui uma coisa. Hum, Através dos meus métodos comprovados, ajudei pessoas, eu colocaria pessoas e empresas, ou pessoas e corporações, pessoas e instituições, instituições não, eu colocaria empresas ou corporações empresas, a, aham, tá. a alcançar, porque o que acontece? Eu sei eu já saquei aqui de cara onde que você está encontrando dificuldade. Você tem um método para desenvolver pessoas, Uhum. só que quem te paga é a empresa, nesse nosso modelo de negócio, tá? Então, você tem que falar uma linguagem mais universal. Pois é. Nesse primeiro, mas assim, você não precisa mudar muito não, viu, o Sônia? Tá no caminho aqui, ó. Pessoa tornando uma das principais referências no setor. Com abordagem, deixa eu ver a tua palestra. A fórmula da prosperidade. Desvendando o poder energético da organização. É isso aí que eu tenho que mudar. Inclusive, o Lucas tinha É, me até sugerido que eu trocasse organização por ordem. Falar mais eu em na minha. ordem, em ordenamento, É, né, do que a é, organização propriamente dita. Não sei. Mas como depois disso eu fiquei meio assim, acabei nem mexendo em nada, nem parei para pensar tá. ainda. Vamos trabalhar uma palestra hoje. Eu vi que você tem duas aqui. Você Uhum. tem lidando com a previsibilidade, estratégia para um futuro em constante mudança. Então vamos trabalhar. Qual das duas você quer trabalhar? A primeira? Pode ser. Eu gostei. Foi a Não, que eu pode. mais, foi a que eu mais fiz, que eu realizei, foi essa primeira aí Hum, mesmo, né? Na realidade, tem muito sobre gestão do tempo. Gestão do tempo ninguém mais quer. ficou um pouquinho. Ficou Eu também batido. já falei sobre isso, né? Ficou um pouquinho meio, né? Uhum. Não é que é batido, não. É que uma época achavam que isso gerava produtividade e descobriram que. Descobriram não, acham que não gera, tá? É. E, na verdade, o que que a empresa quer? Ó, eu vou te falar. Uma palestra, Sônia, ela é um produto. Uhum.
Eu e você somos um produto. Como assim, Francisco? Eu sou uma profissional, tal, tal. Não. Quando se trata do mundo corporativo, eles pagam a nossa presença. Uhum. E aí cabe a gente aceitar ou não. Eu sou pago, eu sou pago pelo meu conteúdo, que eu embalei como uma palestra, e pela minha presença. A nossa presença gera status para a empresa, a nossa presença mostra para os funcionários, nossa, olha, eles trouxeram a Sônia lá de Curitiba, que tarará, 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 ó, trouxeram o Francisco. Então, você tem que entender o seguinte, nós somos um produto. Todo produto, Sônia, ele tem que ter uma promessa. E toda promessa tem que ter uma cura. E tudo isso tem que ser bem empacotado. É isso que nós vamos fazer hoje com a sua palestra. Tá Legal. bom? A gente não Uhum. vai sair daqui sem isso nas mãos. Agora, quando você coloca a fórmula da prosperidade, e se a gente mudasse isso por a fórmula da produtividade? Porque, pelo que eu vi, você é especialista em produtividade também. Porque quando fala de prosperidade, hoje meio que banalizou um pouquinho, sabe? É Banalizou bem isso. porque ligam prosperidade a N coisas, a N coisas. E eu acredito que o que mais próximo de prosperidade no nosso conceito é produtividade, entendeu? Eu levo sempre por esse campo. Então, talvez a fórmula da Alguém produtividade, me perguntou se eu né? trabalhava com o poder da atração, a lei da atração. Eu disse, não, não é nada disso. Só um pouquinho que tem alguém Não, me eu, chamando aqui. tá. Tirar o som. Tirar o som, né? Que eu esqueci. Pode falar, Francisco. Sônia, eu não sou contra a lei da prosperidade, eu não sou contra Não, nada também disso. não. O que eu tô te falando com base no que eu vejo no mercado. Porque eu estou vendo que a tua queixa é uma queixa similar a uma queixa que eu tinha há alguns anos atrás. Há 10 anos atrás, Sônia, eu passei por uma crise terrível de identidade como palestrante. Eu senti a mesma coisa que você está sentindo. Pô, será que não me querem mais? Será que eu fiquei obsoleto? Uhum. Será que não cola mais? O que será que aconteceu? E aconteceu aquele efeito W que eu te falei, né? É a gente entender a linguagem do momento, entender o que o corporativo está falando, entender o que as agências estão precisando, entendeu? Então, eu acredito que você se posicionando como uma palestrante de produtividade, de liderança, não sei se você gosta de falar para líderes, tem gente que gosta, tem gente que não. Eu não gosto, mas eu faço, entendeu? Porque às vezes encontra muita carne de pescoço, eu não tenho mais paciência para muita coisa. Verdade. Mas é coisa que a idade vai ensinando pra gente. Eu, quando Uhum. era mais novão, eu era. Ainda sou leão. Só que eu sou um leão mais esperto hoje. Entendeu? Então eu sou mais. Eu trabalho melhor a informação. Então hoje eu gosto de trabalhar com vendas, eu gosto de trabalhar com produtividade, Francisco, tá? Eu gosto de trabalhar com alta performance, equipe que buscam alta performance. Hoje eu busco isso, tá? Eventualmente ainda faço palestra para líderes, mas eu sinto que a energia tem que ser mais comedida com eles. E eu sou um cara energético. Uhum. Mas vamos voltar aqui. Então eu acho que a fórmula da produtividade seria uma boa. E aí eu tenho uma pergunta para você para a gente construir agora o próximo passo. Quais são os passos que a gente vai criar? Nome da sua palestra, sinopse da sua palestra e o passo a passo para que eu te dê uma direção para quando você sair daqui, você já ir para a obra, já Tá. ir para o trabalho, já ir para a Uhum. construção, tá bom? Então, a fórmula da produtividade para você é que soa bem, te veste bem, Veste bem, sim. veste? Então tá. Agora vão ser duas coisas que eu preciso saber com você. Quem assistiu a tua palestra? Quais são os ganhos que a pessoa tem quando ela sai da tua palestra? Ela sai motivada para se organizar no seu dia a dia. Ótimo. Então, a matéria-prima da tua palestra é organização? É. É. Então, é transformar organização em produtividade, seria isso? Uhum. Eu tenho escutado bastante as pessoas falarem a história da a ordem dos produtos não altera os fatores, né? Daí brincam com a ordem dos tratores, como é a ordem dos Dos fatores não altera o produto? não, mas Acho tem que é isso, a né? história dos tratores, como é que é? Ai, ai, A é ordem mesmo. dos tratores não altera o viaduto. Eu acho que é. Eu acho É, que é.
E daí é bem aí, as pessoas acham que não é isso que importa. E daí vem a tal frase, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Não, peraí. Primeiro vem o trator que cava, depois vem o trator com não sei o quê, tem ordem também. Né? Tem Então, ordem. quer dizer, fica obsoleto falar uma coisa dessas. Sim, Porque sim. você tem que ter uma ordem para tudo. É que nem agora. Chegava aqui, você falava assim, então tá, Sônia. Então você termina a tua palestra com a seguinte frase. Pô, peraí, nós nem falamos da palestra, você está vindo para o final dela. Então tem uma ordem, a própria palestra da gente. Tem a introdução, tem a parte do meio e tem o final. Então não vem dizer Total, que não tem total, ordem nas coisas. total. Agora, mas Sônia, eu entendi, só que a gente tem que deixar isso mais sexy. É bem isso, é embalar, né? Tem que embalar. Então, nós criaríamos uma sinopse e ver se isso cabe, tá? Tudo que eu vou falar aqui é sugestivo, tá, Sônia? A autora é você, tá? Não. Tudo que eu vou falar eu tô extraindo de você a matéria-prima e tô tentando converter ela em algo que seja consumido, tá bom? Então, esse é o meu papel hoje aqui com você. Então, a sinopse seria mais ou menos assim, ou a promessa seria mais ou menos assim, né? Te ajudo a ser mais produtivo, viver em alta performance através de uma vida organizada, ou através da organização sei lá, alguma coisa do tipo. O que você acha? Porque o que eu estou entendendo é que a tua grande matéria-prima, o teu ativo é a organização. Através da organização, você faz com que as pessoas consigam viver de uma forma mais plena, mais leve, mais produtiva, consiga viver em alta performance através da organização. Uma vez, um mentor meu, ele tem uma frase que ele fala assim, a organização traz ROI. ROI é retorno do valor investido. Então, ele sempre fala assim, que quanto mais organizado você mais retorno você tem dos seus investimentos, né? Então, eu acho que levar por essa linha, se for a tua persona, eu acho que cabe bem, porque a pessoa assim, você acredita, eu não estou falando para você fazer assim, eu só estou te ensinando. Você acredita de verdade que você pode ser mais produtivo? Todo mundo vai levantar sim. Mas e se eu te falar que você pode ser produtivo com mais leveza? E se eu te falar que você pode ganhar mais com mais organização? E se eu te falar que através da organização você consegue ter uma vida plena, em alta performance, ter sucesso, com menos sacrifício e com um resultado num tempo resposta muito mais rápido? Você acredita nisso? Então, quem quer acreditar nisso, quem quer viver isso, vem comigo. Mais ou menos assim. Então, isso é o que você vai levar para a plateia. Agora, para a empresa. Por que a empresa contrataria a Sônia? Ajudo equipes, líderes a desenvolverem resultados mais expressivos, aumentarem sua produtividade através da organização. Aí você vai usar os termos que você utiliza, entendeu? Através dos atos mais organizados. E aí você coloca um porquê, entendeu? Através de uma organização XYZ é comprovado de que pessoas tal. Aí você pode até usar. Organização traz ROI. Alguma coisa do tipo, entendeu? Quanto mais organizado, maior o retorno pelo seu investimento, e esse investimento nem sempre é dinheiro. Investimento de tempo, investimento de energia, investimento da sua presença, investimento da sua capacidade, investimento da sua disciplina. Quanto mais organizado você for, mais retorno você terá e consequentemente, uma equipe produtiva e as metas cumpridas. Você acha que isso cabe? Cabe. É bem Cabe. isso mesmo. Eu acredito que é uma linguagem que ela cabe para o corporativo. Porque eu vi que todo o seu direcionamento aqui. Você é professora, Sônia? Não, já fui, hoje não. Quer Você dizer, já foi. não, claro que eu ensino, né? Eu ensino A organização, gente, óbvio, né? sim, Tenho a turmas de gente, organização. professor é que nem policial. Você nunca deixa de ser, né? É Você bem pode isso. não estar na ativa, mas você nunca deixa de ser. Por que eu estou te falando isso? Porque a sua linguagem é de professora. Você se direciona ao avatar aluno. E como palestrante, a gente tem É, que ter uma é isso que eu tenho. direção, vamos Por dizer, isso que eu me dei bem nas universidades. exatamente, Mas lá não. ninguém paga, lá pagam muito pouco, não é isso que eu quero. É muito Então, por bonito quê? palestrar, é muito gostoso, mas a gente come também, né? Tem que viver, pagar as contas, né? Essa que é a verdade. Uhum. Não é hobby, para mim não seria hobby as palestras, porque É. eu estou chegando numa idade
que a palestra vai ficar mais leve para mim do que o trabalho que eu desempenho no dia a dia, né? Cuidar das minhas equipes na organização, essas coisas nas empresas, mas na organização, não na palestra. Então, eu estou precisando dessa mudança. Sim. Não tenha dúvida, porque isso que você está falando por exemplo, semana passada eu fui contratado pela Unimed. Eu fiz um treinamento lá no Espírito Santo. E eu ganhei, em um dia, o que 90% dos brasileiros não ganham em um 6 ano, meses. muitas vezes. É bem isso. Você tá entendendo? Foram 2 dias, porque um dia para eu viajar, aí no outro dia eu dei a palestra e voltei no mesmo dia. Então foram 2 dias para aquilo, com algo que eu já tinha pronto, não precisei fazer, já estava pronto, estava aqui na gavetinha, entendeu? Só peguei e levei para lá. Então, realmente, vai chegando um momento em que o seu estratégico, ele vai falar mais do que o seu operacional, né? E você está certa com relação a isso. Mas agora vamos ajustar essa linguagem. Então, eu acredito que se você colocar dessa forma, Sônia, esse primeiro momento da palestra, ou então essa promessa dessa palestra, você tem que prometer. Lembra que eu te falei? Produto, promessa e cura. Cura. Tem que ter uma promessa bem agressiva. Por que eu devo levar a Sônia para a minha empresa? Bom, a Sônia tem uma palestra de produtividade através da organização. O método dela diz que a organização traz um retorno do investimento com muito mais precisão. Investimento de tempo, energia e conhecimento. Hoje, os RHs, os supervisores, os diretores, os treinadores perdem muito tempo, investem muito tempo em treinamento. E muitas das vezes eles não conseguem ver o retorno desse treinamento. Muitas vezes ele não consegue fazer com que a equipe entenda de que se ela ordenar melhor, empilhar melhor as suas ações, as suas ideias, o seu Travou. o efeito esperado. Então, o método da Sônia é um método de produtividade através da organização. E isso vai desde o operário até o presidente da empresa. Então, cara, se você conseguir escrever isso desse jeito, se você conseguir, não, você vai escrever. A nossa mentoria de hoje, ela está sendo gravada, tá, Sônia? Ela vai estar disponível para você a partir de amanhã, quando você pedir para a Elissa. Aí eu quero que você reassista, anotando esses insights que nós estamos aqui tendo. Eu estou vendo que você está com foco em prestar atenção no que eu estou falando, você está guardando aí na tua cabeça. Sim, sim. Mas eu te recomendo que amanhã você até mesmo para você contextualizar isso. Então, Sônia, primeiro passo, nome da palestra, já conseguimos, né? A fórmula da produtividade. Sinopse, ajudo pessoas, equipes, líderes e empresas a atingirem suas metas, a trabalharem de uma forma mais produtiva e consistente através da organização. Você tem algum sobrenome para essa organização? Organização sistêmica, organização... Você tem algum nome para isso ou é só organização? Não, normalmente eu uso só organização. Tá, então você vai utilizar isso. Então, aí feito agora isso... você me deu uma luzinha aí. Arrumar um nome para essa organização, para não ficar tão organização tão comum, né? Porque organização abrange tanta coisa. Então, eu colocaria o método da organização sistêmica. Você me parece que tem um lado organizacional. O sistêmico já é organizacional, né? Então, eu levaria para isso, ou eu colocaria algum nome. Eu gostei do organização sistêmica ou organização plena. Então, pode adotar, viu? Pode pegar aí para você. Aqui, tudo que eu estou fazendo... Organização sistêmica. Organização plena funciona da mesma maneira que sistêmica? Oi? Organização plena. Não, né? Vai ficar muito amplo, né? O plena fica amplo. Eu acho que mas também é legal. Mas também é mais fácil da pessoa entender. Né? Organização plena, só que para mim fica meio geral. Eu acho que quando você coloca sistêmica, fica abstrato. Quando você coloca sistêmica, ela fica mais aculturada. Método, mais organização mesmo, né? Mais aquilo ali, conforme a empresa, o sistema é um, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu colocaria isso, entendeu? A fórmula da produtividade. Alta performance através da organização sistêmica. Porque pelo que eu entendi, o teu método, ele faz com que as pessoas atinjam melhor performance, que as pessoas consigam viver performance de uma forma através da organização sistêmica. E aí, Sim. assim, elas se tornam mais produtivas. Então, é uma receita de bolo Produtiva que e você tem leve, aqui. né? É que, na realidade, ela é E mais produtiva e leve. Exatamente. Então, isso é muito bom, porque você faz assim, você tira a dor, você traz uma promessa e você traz uma cura. Então, você pode até machucar um pouco mais. Você pode até trazer algumas estatísticas. Ou seja, o turnover das Sim. empresas hoje, a falta de produtividade, as metas não alcançadas. A gente pensa que é por falta de trabalho, e nem sempre é por falta de trabalho, é por falta de organização sistêmica. E no método organização sistêmica e produtiva, organização sistêmica e produtiva Uhum. é o chato, principalmente os departamentos comerciais. E aí você pode criar aqui palestra para líderes, você pode criar palestra para vendedores, Vendedores, como vender mais através da organização sistêmica. é bem Da OS, organização sistêmica. OSP, organização sistêmica produtiva. Olha, método OSP. OSP, É só, gostei. Você sabe que eu já é procurei tanto 3 letrinhas para mim. OSP. Encontramos agora. OSP, Organização Sistêmica Produtiva. Uau! Olha isso aqui, eu Olha, gostei agora. por isso que a gente fala com a pessoa certa, né? Organiz... Realmente, OSP. Nossa, que legal. Muito bom. A fórmula da produtividade através da OSP. Método OSP. Deixa eu até anotar. Organização Sistêmica Produtiva. Porque isso aqui já faz com que o contratante pense: ô louco, meu, é uma palestra de organização com ordem, né? E que leva à produção. Caraca! Então, tá? Eu acho que casou. Eu acho que Pensou assim, casou. Ai, porque quando eu comecei a trabalhar com organização, claro, não é da tua época, né? Você é bem mais jovem do que eu. Lembra do início? Deve lembrar que você não estudou sei. administração, né? Reengenharia, qualidade total. É lá que eu comecei. Foi exatamente com isso. E o que era que a gente procurava na época da reengenharia? Era o gargalo, né? O gargalo. E é exatamente o gargalo você só encontra se você for organizado, senão você não vai encontrar nunca. Ele fica escondido. Ele fica escondido no meio da desorganização. Exatamente isso, ele fica escondido. E a hora Bom, que você falou então, aí, o SP, se criar essas 3 letrinhas aí, ela vai falar tudo. sim, método OSP, Organização Sistêmica Produtiva. OSP, Exatamente. método OSP, OSP. OSP, OSP. Uhum. Além de ficar refinado, ele é bem intuitivo, né? E aí, Sônia, agora eu vou te passar algumas coisas para você Tá. começar a produzir, tá? Você já assistiu aquele meu módulo chamado Campo de Batalha? Já. Então, nesse módulo, eu ensino o esqueleto da palestra. Então, como que vai funcionar? Seu primeiro slide, seu primeiro slide tem que ser a entrada impactante. Uhum. Como que é a entrada impactante? A Então, entrada posso impactante, dar só um adendozinho, Francisco? lógico, Como eu sou muito professoral, essa minha parte impactante, eu tenho muita dificuldade, tá? Eu já fui uhum, criativa em algumas palestras com calouros, eu lembro uma universidade com calouros, que eu usei uma coisa que me acontecia antes de entrar na universidade, né? Que era o medo que eu tinha da universidade, então eu usei um negócio que chamou atenção. Mas é para aquele público ali. Então, como eu sou muito professoral, eu tenho essa dificuldade de dar aquele eu, impacto inicial. eu vou te sarar agora. Hum. Agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe aquela musiquinha do Plantão da Globo? Uhum, Tan, tan, tan. Ela não tem nada, ela tem 4 notas, aquela música. uhum. E ela é extremamente impactante pelo que ela faz a gente pensar. Isso. Ela não é impactante por causa da música. Ela não é uma sinfonia de Beethoven, ela não é
uma orquestra sinfônica, ela não é. Ela é só um toque com 4 notas. 4 notas. Mas sabe por que que ela impacta? Porque ela faz a gente refletir sobre o que vai vir. É isso que eu quero no seu começo. Você não precisa entrar como o Francisco entra, como a Leila Navarro Não entra. tenho esse perfil não, mas é o Não, que falar. mas exatamente. Então, por que que você não entra com uma provocação? Antes de você falar, eu sou Sônia, tal, 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 você pegar e colocar um slide. Primeiro slide. A fórmula da produtividade. Método ASP. Descubra como ter investimento. Descubra como ganhar através da. Alguma coisa, uma frase. Uma pergunta provocante. Uma pergunta que provoque as pessoas. E aí você entra e fala. Você pode começar mais ou menos assim. Quem aqui de verdade se preocupa com o seu resultado? Diga eu. Quem aqui de verdade se preocupa com o seu futuro? Quem aqui de verdade quer ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que arrebenta, uma pessoa que conquista? Diga eu. Quem aqui de verdade sente dor quando pensa em tudo isso? Hoje, vocês vão aprender a se curar dessa dor através do método ASP, Organização Sistêmica e Produtiva. Como você ser produtivo, como você bater suas metas, como você ter uma vida mais leve, organizada e produtiva e com sucesso. E acreditem, tudo isso numa frase só. Eu vou levar você para o início da palestra. É só você pegar essa gravação aqui e repetir lá. Eu vou ter que ensaiar para, sabe, eu tenho uma garra, realmente sou uma pessoa de garra, mas na hora de falar parece que eu entro no modo professora, é muito louco. Teve uma palestra que até teve um impacto um pouquinho maior, mas, desculpe o palavrão, mas PQP, o vídeo parou na metade. Trocaram. Pode acontecer. É velha história, você leva vários materiais, vários pendrive lá e pegaram exatamente o que deu problema, né? O que era? Olha, aqui, vê se você concorda com isso aí. Travou? Você não está me ouvindo, né? Aí, voltou. Tô ouvindo. Tá. É que era assim, eu coloco um vídeo, tá, do universo. Vai passando planeta por planeta, dá 1 minuto e 37 segundos esse vídeo, tá? Ótimo. Mostrando os planetas e termina no final com a Terra, tá? E a música que eu coloquei para esse vídeo é aquela música Zoroastra, sabe? Do filme 2001. Sim. Então, que tem aqueles... Né? Então, Sim. impacta a música, impacta o vídeo e as pessoas ficam olhando. Tá, o que isso aqui tem a ver, que é a pergunta que eu faço, né? O que esse vídeo aqui tem a ver com o que eu vou trazer aqui de organização sistêmica? Ó, já estou usando o nome aqui. Aí as pessoas não conseguem ver. Aí eu falo, a partir de agora, até o final, vocês vão entender a função desse vídeo. Qual é a função do vídeo? No final, né? Qual que é a função do vídeo? Digamos você que está assistindo aqui, um vídeo sobre esse com uma música impactante. O que isso tem a ver com a organização? É que eu sou geógrafa, né? Sim. Eu sou geógrafa. Só que aí eu achei assim, a intenção é muito boa. Pois é, só mas que não ela não é. É isso que sabe por que ela não funcionou? Eu vou te falar por quê. Se você levar esse vídeo para estudantes acadêmicos, geógrafos, vai fazer total sentido. Pois é. Só que você não vai ser contratado para isso. Você vai para um público a minha ideia, o que era, Francisco? Mostrar que existe organização maior do que a organização do universo? Não existe. Em fato, não. Não existe. Em hipótese alguma. E por que o universo funciona até hoje? Nenhum planeta trombou com planeta nenhum. Por causa da organização. Pois é, só que não funciona. Quando eu tive a ideia, nossa, mas eu achei que aquilo ia fazer o maior sucesso e não fez. Então, sabe por quê? Porque a gente tem que sentar na cadeira de quem está do outro lado, Sônia. Agora, nesse momento, ó, ano que vem vai fazer 20 anos que eu faço palestra. Só que para te atender aqui, eu tive que sentar na sua cadeira agora. Eu tive que tentar entender qual é a linguagem que a Sônia entende. E isso não é desmerecendo o outro lado, não. Não que quem esteja na sua plateia não vai entender do que é a organização dos planetas, do universo. Não é isso. É que não é a praia deles. É a tua praia.
Tá conseguindo entender? É É a legal para tua mim, né? praia. É legal para É mim, legal, não? é legal para você, mas para eles não. Então, por isso que a gente tem que falar uma linguagem universal, porque lá você nas palestras corporativas, você vai ter engenheiros, mas você também vai ter a faxineira que estudou até a quarta série. Uhum. Você vai ter aquele cara arrogante que se sente o professor de Deus. Você vai ter aquele cara super legal que fala, nossa, meu, como que ela pensou nisso? Você está entendendo? Então a gente vai Uhum. encontrar de tudo. Então por isso que eu sempre prefiro o menos é mais nesse momento. Então a entrada impactante, ela não precisa, como eu te falei, ó, não precisa ser a Odisseia. Ah, a Odisseia no espaço, tudo. Uhum. Ela não precisa, ela pode ser algo que toque realmente desde o pobre, do rico, do novo e do Entendi. velho, do branco e do preto, do, enfim, de tudo. Você está entendendo? Então, quando você toca numa dor universal, como foi essa que a gente começou aqui, quando eu fiz essa entrada, uma dor universal. Quem aqui se preocupa de verdade com o seu sucesso? Agora deixa eu falar uma coisa. Quem aqui de verdade sente dor quando pensa nisso? Todo mundo. Uhum. O sucesso dói. Nós aprendemos que o sucesso dói. Nós aprendemos que para ser produtivo tem que se matar. Nós aprendemos que tem que sangrar. Eventualmente, talvez sim, mas todos os dias não. E eu tenho a fórmula para vocês. Através do método OSP, Organização Sistêmica Produtiva, você vai aprender de uma forma leve, de uma forma rápida, de uma forma consistente, como ser mais produtivo, como ser mais produtiva e como atingir os seus resultados, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Quem quer viver tudo isso hoje, diga eu! Eu! Aí, minha amiga, aí é o show. Então, o seu primeiro ato eu sempre levaria porque o seu tema é muito bom. Se fosse ruim, eu falaria. Pô, Sônia, teminha café com açúcar, hein, filha? Teminha chimarrão frio. Eu já estava até Teminha... achando que era isso que eu estava desanimando, sabe? Não, Uma mas não, coisa tão pô, boba, não é que é. como eu sou Não é. organizada e eu uso esse É, método de organização é. sistêmica, né? É que você tem que deixar, você tem que pensar com a cabeça do outro agora, Sônia. Exato. Eu já saquei como que é você, eu já percebi o seu arquétipo. Você é o arquétipo da professora, da disciplina, você é o arquétipo do sim, sim, não, não, do 2 mais 2 é 4. Só que do outro lado, você vai ter pessoas que 2 mais 2 às vezes é 5. Ou é E você 22? vai ter que ter, ou é 22, entendeu? Você vai ter que ter esse jogo de cintura para isso, você está entendendo? E então esse começo universal eu acho muito bacana e Ah, ele é muito importante, porque esse primeiro ato, eles vão ter 4 passos. Primeiro, a entrada impactante. Segundo, a sua apresentação atraente. Você tem que ser atraente na sua apresentação. Não pode ser, eu sou Sônia, sou formada nisso, nisso, não, nisso, não, nisso, 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 nisso. Não é assim. Uma apresentação atraente, eu vou te falar como que eu faço a minha, tá bom? E aí você modela para a sua. Olá, pessoal. Agora vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. Eu sou Francisco, eu sou jornalista, sou terapeuta, administrador de empresas, empresário, professor por natureza, ou professor de carreira e palestrante por natureza, palestrante de nascença. Eu nasci assim, não tem como, certo? Mas além de tudo isso, além de todas essas formações, fui professor da USP, professor da Fundação Getúlio Vargas, comecei como bedel em uma faculdade e saí de lá como diretor de campus, certo? Mas nada disso me define ainda, pessoal. Sabe o que me define? O Francisco, ele é um homem fiel e leal à esposa, aos filhos, à mãe dele, à sogra dele, aos meus amigos que estão aqui, aos meus colaboradores, ao moço da padaria, que eu compro pão com ele, também sou fiel e leal a ele. Eu sou um homem que não negocio com a mediocridade, que não negocio com o mais ou menos, que não negocio com o depois. Eu faço agora e pronto e acabou. Se eu for embora amanhã, eu não quero ir, mas se Deus quiser me levar, eu deixo um legado de transformação de mais de 180 mil vidas que passaram pela minha vida diretamente. Indiretamente eu não consegui contar ainda, mas está tudo bem. Esse sou eu e hoje vocês vão ter que me suportar por 1 hora e eu quero que vocês saiam daqui mais produtivos, de uma forma leve e de uma forma poderosa. Certo, pessoal? Vem comigo? Vem! Me apresentei. muito bom. Entendeu? Uhum. Não joguei na cara de ninguém. Ah, eu fui professor disso, professor daquilo, eu sou mestre nisso, que eu sou tal, 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 Isso tal, é tal, uma coisa tal, tal, tal. horrível, né?
Porque tem Potência, né? gente que acha tem gente que acha que isso define. Então, assim, aí eu encontrei minha definição. Aí nessa hora as pessoas, meu, que cara da hora. Ó, eles pegam até o celular e eu vejo gente fazer assim, ó, Sônia. Quando eu me apresento, eu vejo gente fazer assim, ó. Isso é bom, né? Guardar o celular, esticar o pescocinho e Agora eu ficar vou louco ouvir. ali pra me ouvir. Por quê? Porque eu fui sexy, porque eu fui atraente. Eu consegui fazer com que a pessoa eu tenho que ouvir esse cara é foda, esse cara pá. Tá entendendo? Então esse é o segundo ato. Terceiro ato, uma promessa profunda. Pessoal, na nossa palestra de hoje, ou no nosso bate-papo de hoje, a fórmula da produtividade, eu sei que vocês já ouviram isso de diversas formas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu vou te ensinar o caminho da produtividade, o caminho da conquista, o caminho da abundância, o caminho da conquista, com um ativo fundamental, que é a organização. E vocês podem até achar que é chato a organização, mas eu vou te mostrar como é viável, como vai te trazer um retorno incrível. Então fique antenado, não desligue, não mude de canal até o meu último slide, que se você ficar aqui, você vai sair por aquela porta uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz. Quem está comigo, diga eu. Eu! Você prometeu. Quando tem uma promessa, você gera uma expectativa, você gera uma espera e essa pessoa não sai. Então, ó, 3 slides, 3 atos. Quarto momento, e aí esse você tem que sentir, que é um momento de rapport. O que é um momento de rapport? Onde você envolve de alguma forma a plateia. Vocês querem ver, pessoal, como que é o segredo um dos segredinhos? Através de uma pergunta aqui, nós vamos descobrir aqui algo sobre produtividade e organização. Me diz aqui, quem tem dificuldade de encontrar aquela roupa que você tanto ama, que você usa ela 2 ou 3 vezes no ano, tal, alguma coisa do tipo. Você vai trazer alguma metáfora, algum exemplo que valide a tua tese. E você vai usar alguém da plateia. Então você vai usar alguma coisa ali, tá? Eu estou só te dando exemplo. Quem aqui vê um arquivo legal, um e-book legal, e guarda ali no seu celular, ou guarda ali no desktop do computador e nunca leu? Quem? Aí você vai brincando. Então, vem aqui, quem aqui é um voluntário para me ajudar nessa palestra? Aqui você. Como é seu nome, querido? Francisco. Francisco, vem aqui um pouquinho. Você pode vir aqui compartilhar com a gente? Vem aqui. Uma salva de palmas para o Francisco, pessoal. Francisco, você parou para pensar que a gente faz isso no momento em que você baixa um arquivo, baixa um e-book, guarda alguma coisa, sabe aquela coisa, aquela roupa que você ia doar e você falou, meu Deus, dá para usar mais uma vez. E você guardou e nunca mais usou. Você passou por 5 temporadas de doação e você não doou, Francisco. E ela está ali acumulando, ocupando espaço no seu guarda-roupa. E aí você leva a sua tese. E aí você pega e fala tudo. Quem aqui, gente? Tá vendo? Francisco, a partir de hoje vai ficar mais leve tudo isso, inclusive seu guarda-roupa, tá bom? Você está lá, uma salva de palmas pro Francisco. Quando você faz esse ato, você faz com que as pessoas, ela fala, pô, eu faço parte disso. A identificação, né? Ela tá me olhando, você se conecta, tá? Passou isso, aí você vai para o teu conteúdo. Aí você entra no método OSP, entendeu? E aí você vai gerar. E aí eu quero que você entenda agora uma coisa muito forte. Deixa eu desenhar aqui, eu vou te mostrar. Uma palestra, ela tem algo que eu chamo de efeito W. Isso aqui, ó. Tá. Esse primeiro aqui foi a sua entrada impactante, a sua apresentação atraente e o seu rapport. Por quê? Você deixou todo mundo no alto. E aí aqui você vai falar das dores que é ser desorganizado. O que a pessoa perde? Como que ela perde? A pessoa tem que chegar aqui, ó, na dor, no fracasso. Nessa hora ela já está tão machucada, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí aqui você começa a mostrar a possibilidade de mudança. Possibilidade, olha, ó, tem pessoas que fizeram isso, e aqui ela gera esperança. Ela tem que estar no alto da esperança. Meu Deus, eu tenho chance. Eu tenho jeito. E aí aqui você desce o clima ensinando. E aí você vai fazer isso. Essa profundidade aqui é de ensinamento.
ensinamento. Aqui é fórmula pura. Aqui é o teu conteúdo puro. Você vai fazer isso, 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 isso. E aqui, a última rampagem é de execução da vida dela, visualização da vida dela com o método OSP. Visualização, visualização. E aqui é o efeito catapulta, o grande final. Então, olha como que é muito louco. Entrada impactante, força, energia, apresentação atraente, dor, realidade, consciência da vida de merda que ela vai ter se ela for desorganizada. Subindo, 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 gerando esperança. Mas tem gente, tinham pessoas que eram assim, e aqui ela gerou uma esperança absurda. E aqui você foi ensinando, e agora você vai fazer isso, 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 isso. Aqui ela entrou num platô de conhecimento absurdo, que agora ela sabe na prática o que fazer, e aqui você vai mostrando como ela colocar na prática para você chegar no grande final. E um final sempre reflexivo. Você falou que você tinha dificuldade com essa entrada impactante, provavelmente tem dificuldade no encerramento, catapulta também. Tá? Esse encerramento não precisa ser pirotécnico. Esse encerramento fala assim: hoje nós vamos sair por aquela porta. E talvez todo aquele peso que você carregava, a culpa por não conseguir terminar o que você começava, a culpa por não dar para sua família aquilo que você sempre sonhou em dar, a culpa até por não conseguir se entender, como que você trabalha tanto, como que você se entrega tanto e as coisas não acontecem. Hoje, neste lugar, ilustradamente, nós vamos deixar uma mochila com as pedras que nos prendem, com as pedras da desorganização, com a pedra da procrastinação, com as pedras e rochas do depois, do mal feito, do meio feito, com as pedras que te impedem de você ultrapassar um caminho. Aí coloca uma musiquinha reflexiva, sabe? Hoje nós vamos sair dessa sala aqui decolando. Hoje, ao final disso aqui, você vai começar a reescrever um novo caminho, um caminho de protagonismo, um caminho de liberdade, um caminho de leveza, para que tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você deseja, você consiga se permitir em executar e em conquistar. A partir de hoje, você não só vai ter as coisas, você vai ser alguém melhor, você vai fazer diferente, de uma forma organizada, e você vai conquistar resultados mais abundantes. E a partir de hoje, com a organização sistêmica e produtiva, você reescreve uma nova página da sua vida, para ficar para a eternidade o seu legado. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Pessoal, valeu, não sei o que, beijo, tal, tal. Ó, você levou energia, você fez assim, você entregou. O pessoal fala, caraca, da onde que tiraram essa mulher que fez aqui minha cabeça explodir? Entendeu? Sônia, perguntas. Eu queria ter a metade do espírito animado que você tem. Não é animação, não é. Eu sou um tanto reservada, né? Tenho mais um pouco essa dificuldade de me expor dessa maneira. Mas não é se expor, eu vou te falar. Isso que eu coloquei não é animação, é interpretação. Interpretação, exato. Então, nós como palestrantes, nós temos que... Você tem a sua persona, eu tenho a minha. Sim, sim. Cada um de nós tem o seu jeito, né? É que eu coloquei o meu jeito como eu faria o teu conteúdo. Só que o teu conteúdo é teu, não é meu. Exatamente. Ninguém é melhor nele do que você. Eu só interpretei, eu apenas interpretei o que eu alucinei sobre o teu conteúdo. Eu não sei se fez sentido, eu não sei se algumas coisas do que eu falei, porque até mesmo pela minha experiência, o pessoal fala assim, nossa, Francisco, você fala de tudo? Não, eu não falo de tudo, eu tento entender tudo. Entendeu? Então eu tentei te entender para poder traduzir. E o segredo não está nesse ânimo que eu tenho. O segredo está em como você transmite tudo isso. E você vai encontrar o seu jeitinho de transmitir. Eu acredito que existem algumas crenças, Sônia. Você está muito com a crença da professora. Você está com a crença de que você é só professora. Eu posso estar errado, tá? Posso estar errado, eu não estou te julgando. Não, mas é verdade mesmo, é verdade mesmo. E você está, talvez, tá, Sônia? Não quero bancar o coach aqui, nem um psicólogo, embora eu seja terapeuta. Mas eu acho que você tem que se libertar dessa identidade de professora, não jogar ela fora. É porque você está pensando
ou outro. Ou eu sou professora, ou eu sou palestrante. Não, E eu vou não, te dizer não, uma coisa, não. Uhum, que você pode ser os dois, entendeu? uhum, E os dois estão próximos. Os dois, embora sejam diferentes, os dois estão bem próximos, né? E o segredo da boa palestra não é só esse ânimo que eu tenho, só essa energia que eu coloco. É a forma como você vai colocar. E você tem que colocar do seu jeitinho, né? Eu apenas alucinei alguns modelos aqui que eu acredito que caibam para você, né? uhum, Só que agora você tem que colocar em prática, tem que materializar. O meu papel, Sônia, é fazer com que o teu produto ele se materialize. A tua palestra ela se materialize. Embora eu sei que você já ministrou em outros tempos, que você já tem isso, mas hoje eu gostaria muito, muito, muito. Na verdade, não sei o que gosto. É o que eu me prontifiquei a fazer. Quem tem que querer é você, uhum. entendeu? Em pegar esse teu conteúdo. Lembra, palestra é um produto tem uma Igualar promessa, ele, né? e uma promessa tem uma cura. Então, eu vou te passar algumas lições de casa Uhum, para que você reflita e para que você bote em execução, né? Eu queria que esse teu ânimo ele não se esvaziasse de novo. uhum, Agora você está bem, está uhum. forte. Graças a Esse Deus. ano você vai, esse ano você vai vir no MBA Evolution. Quero te dar um abraço pessoalmente, mas eu quero que você materialize, que faça valer a pena mesmo, que tenha ROI essa tua entrega aqui É, né? no, no MBA. Sim, tem que ter ROI, tem que ter, né? Então, eu vou te passar aqui algumas lições de casa, mas Uhum. antes de eu te passar a lição de casa, eu queria te perguntar quais são suas dúvidas, perguntas em cima disso tudo que eu passei. Eu poderia passar mais coisas, só que aí vai ficar muita coisa. Então, vamos um passo de cada vez. Não, não, dúvida nenhuma. Realmente é eu formatar mesmo tudo isso aqui que você passou. A ideia é genial. Nossa, só o fato de ter achado esse nome ali, as três letrinhas que eu queria tanto encontrar e não encontrava, né? Eu tinha antigamente o Mais Tempo Livre, né? Que era a empresa antiga que eu tinha esse nome, né? Mais Tempo Livre. Eu tinha uma sócia, ela faleceu, e daí eu acabei Nossa, que mudando. legal. Daí eu acabei mudando tudo, né? E daí eu Mais fui. tempo livre. Quando eu resolvi voltar com mais tempo livre, alguém já tinha roubado meu nome, né? E passei isso. 2002 a nossa empresa foi criada. 2002. Nossa, 2008 ela faleceu, eu maravilhoso. fiquei meio perdidinha, acabei mudando tudo e me arrependi. Coisas da vida, né? Mas Sim. encontrei essa organização sistêmica produtiva que realmente ficou muito. Casa bem com o que eu faço, casa bem mesmo. Ficou muito bom, E agradeço de aí, coração. coloca como um método. Aí é o seu método. Uhum. Seu método. Organização Sistêmica Produtiva. Coloca como é o seu método. Método OSP. Entendeu? E aí, através dele, você faz as palestras. Então, pode ser OSP para vendas, OSP Uhum. para E aí, líderes, conforme o OSP cliente, daí para... eu vou Aí você consegue ir trabalhando, você está entendendo? Mas antes disso, formatando. é, Sônia, Uhum. é quase que obrigatório você construir essa palestra. Não, não, eu vou construir sim. Tá? Então vamos lá, vamos para a lição de casa? Então vamos lá. Assim, mais ou menos em número de lâminas, uma palestra, normalmente palestra 40 minutos, uma hora, né? Seria o quê? Uhum, 10 lâminas no eu vou te máximo, né? passar. Não, eu trabalho de 15 a 20. Depende muito do conteúdo que você tem. Eu Porque tenho assim, economizado bastante para não ficar muito cansativo, né? Não sou muito fã de é, lâmina. evite textos, Não, não, coloque minhas lâminas não têm tópicos. texto. Tá. Então, É uma palavra no se máximo, duas. uma palestra, ela é em média 1 hora, Uhum, tá? 1 hora. De 1 hora a 1 hora e meia. Vão haver contratações que vão falar assim, ah, não, 40 minutos, 45 minutos. uhum, Pode acontecer, não tem problema, tá bom? Mas cria sua palestra para que ela seja de 1 hora, uma tá hora. bom? Francisco, eu trabalho com slides de 15 a 20 slides, Dia 20. tá bom? De 15 a 20. Mas como eu vi que você trabalha com pouca lâmina, trabalha na casa dos 15, entendeu? Tá. Trabalha na casa dos 15 que está ótimo, tá? Não sei se você trabalha com música. Se você for trabalhar com música, no máximo 2 músicas, uma no começo e uma no Era o que eu final, fazia, uma no começo e uma no final. tá? E não deixe ela em arquivo separado. Coloque ela dentro do seu slide.
Por exemplo, tem o primeiro slide. Estava dentro do slide aquela que estava. Ela parou, cortou e entrou o slide. Eu não sei realmente o que aconteceu aquele dia. Sim. Acontece. É assim. A gente sabe que acontece. Mas claro que a gente tira de letra, né? A gente tem o jeitinho dele. Vídeos. Se você for trabalhar com vídeo, vídeos com no máximo explodindo 2 minutos e no máximo dos máximos 2 vídeos. Nunca passe disso. Tá bom? Isso eu aprendi bem na parte teórica do curso. Certo. Que mais? Ah, tá. Agora vamos para a lição de casa. Amanhã você vai pedir a gravação dessa análise para a Elis. E quando você for reassistir, você vai anotando os insights. Vai anotando, porque nós tivemos vários insights aqui, tá? Segunda lição. O método campo de batalha, que está lá na plataforma da Hotmart. Eu vou te pedir para que você reassista. Você vai falar, Francisco, mas eu já assisti, não seria perda de tempo? Mas sabe por quê? Quando você assistiu, você era uma Sônia. Hoje você é uma Sônia diferente. Entendeu? Hoje você tem um pouquinho também, mais de... Total. Então, eu vou te pedir para você reassistir. Feito isso, você vai pegar a sua apresentação de slide e você vai remodular ela conforme as orientações que nós trabalhamos aqui. Entrada impactante, promessa, apresentação atraente. Ó, primeiro slide, título da palestra. Segundo slide, sua apresentação. Terceiro slide, promessa da palestra. Então, esses 3 primeiros slides e o rapport. É um ato que não pode faltar. Aí depois você entra no conteúdo. Aí você vai no conteúdo, e no final você dá uma rampagem para o encerramento com efeito catapulta. Então, deixa eu ver. Então, assisti a mentoria de hoje, assisti o módulo campo de batalha e montar a sua palestra, reformar a apresentação da sua palestra. Feito isso, Sônia, o que eu vou te pedir? Eu vou te pedir que você treine, que você ensaie, entendeu? Que você ensaie tudo isso que nós fizemos, né? Porque você, numa ocasião aqui, você brincou, vou te levar para você fazer essa entrada. Mas tudo é treino. Eu preciso ficar mais leve, mais solta um pouquinho. Faça do seu jeitinho. E aprenda a curtir isso, aprende a curtir. No começo vai doer. É exatamente isso. Aproveitar esses momentos, né? Eu vou te falar, uma vez eu estava ensaiando uma palestra nova que eu ia fazer, aí eu estava no meu quarto, e o meu quarto tem um espelho bem grandão, assim, né? Eu gosto de espelho. E eu estava lá, e eu estava fazendo de frente para o espelho. E aí, em determinada da palestra, eu comecei a chorar com o que eu falei. E aí minha esposa entrou. Aí ela falou, o que foi? Aí eu falei, não, nada, não. Falei, você tá emocionado com você mesmo? Aí eu falei, tô. Ela falou, só você. Ela falou assim, não acredito. Só você para chorar com a própria palestra. E eu falei assim, porque se eu não me emocionar, eu não consigo emocionar os outros. E batata, menina. Foi uma palestra que eu tive que mudar o clima no meio dela, porque o pessoal não parava de chorar. Não parava de chorar, não parava, querendo se perdoar, querendo perdoar o outro. Teve gente que no meio da assim, eu vou ligar para minha mãe, eu falei, calma, depois vocês ligam, volta aqui, entendeu? Mas por que eu tô te falando isso? É porque eu ensaio, eu treino, é como um piloto de avião, não dá para ele aprender quando ele estiver lá em cima. Então, eu vejo muitos palestrantes, Sônia, cometerem um erro gravíssimo. Eles montam a palestra e esperam ter uma palestra para executar a palestra. Quando você for fazer uma palestra contratada, você já tem que ter executado várias vezes a sua palestra. Às vezes, né? Tá entendendo? Então, é isso. Tá. Minha amiga, última pergunta, porque o nosso tempo aqui bateu, tenho mais uma mentoria agora. Última pergunta. Valeu a pena essa 1 hora aqui comigo? E o que você leva dessa nossa mentoria de hoje? Valeu, nossa, nem esperava que seria tanto assim, agradeço mesmo de coração. Eu acho que o que trouxe mesmo para mim é a motivação. Você consegue trazer essa motivação, né? E já ter esse esboço aí, já está na minha cabeça aqui que eu já vou... Graças a Deus, agora minha cliente é só às 3 da tarde, dá tempo de eu já dar uma escrevinhada aqui, uma olhada direitinho aqui no processo todo, porque valeu a pena mesmo. A motivação, acho que essa aqui é fundamental, que é o que eu preciso trabalhar para motivar na hora da palestra.
eu vou O te meu falar uma coisa. conhecimento é tanto, a minha experiência é tão grande que eu esqueço desse detalhe. Nem todo mundo está interessado naquilo que eu estou falando. Mas eu vou te falar uma coisa. Você falou da motivação, né? Como é que eu posso te falar isso? Tem, tem churrasqueira que não pega fogo porque não tem carvão. E tem churrasqueira que não pega fogo mesmo com carvão. E esse carvão precisa ser incendiado. Eu não te motivei. Eu só botei fogo no que já tinha aí dentro. Tá. Muito bom. Tá vendo? Tá bom? Se não Essas tivesse tiradas nada, rápidas, né? se não tivesse nada aí, não tinha acontecido nada. Uhum, entendi. Se não tiver uma fogueira sem lenha, não pega fogo. Mas tem fogueira com lenha que também não pega. A gente só precisa acender. É Foi o que eu verdade. fiz. Tá Muito bom? bom. Obrigada, Minha amiga, Francisco. sucesso para você. Tamo junto. Qualquer coisa, chama a Elise e vamos junto, tá bom? Tá bom, Beijão. obrigada, tá? Um bom Tchau, dia. querida. Bom Tchau. dia. Tchau, Dia. tchau.